Bom dia, dia 9 de agosto, segunda-feira. Vamos começar o Minuto do Muso. Eu queria falar um pouquinho sobre essa semana e principais pontos que nos esperam dela, tá? Não notícias específicas, afinal, nós estamos começando a semana. O que vem pela frente, sem dúvida nenhuma, notícias que trarão por bastante tempo ainda, como eu venho falando, volatilidade não só aqui no Brasil, no mundo como um todo, tá? Agora os índices futuros nos Estados Unidos, agora são um pouco antes das 7 da manhã, estão caindo na casa do 0,15, 0,10, então tá oscilando os mercados praticamente no 0 a 0, Europa, idem, tá? E aqui no Brasil o índice futuro que abre às 9 da manhã, vamos ver como segue. Bom, nos Estados Unidos, o que a gente tem, a grande discussão como um todo, para tentar deixar um pouquinho mais claro o que eu venho falando aqui diariamente, é sobre a eventual alta dos juros no mercado por lá, o que isso impacta no mundo todo. Lembrando que se eles sobem juros lá, naturalmente dinheiro que estão em países rendendo pouco, acabam saindo desses países emergentes, para o destino dos Estados Unidos, e isso faz com que o dólar se fortaleça e essas moedas possam perder valor, tá? Agora, quando eles sobem os juros, naturalmente o custo do financiamento de pessoas que tomaram empréstimo, ou empresas que tomaram empréstimos a um custo muito mais baixo, sobe. Quando eles ainda estão com o nível de desemprego, que saiu na sexta-feira passada, o payroll melhor do que o esperado, veio 5,4, a expectativa do mercado era 5,7 de desemprego nos Estados Unidos, mesmo vindo melhor do que o esperado, ainda está longe dos 3,5% de desemprego, que é considerado pleno emprego pré-Covid. Então eles ainda têm um grande espaço, um grande número de desempregados, com empresas tendo dificuldade para encontrar trabalhadores para trabalhar. Lembrando que teve o McDonald's, em uma das lojas, ela estava oferecendo um iPhone para quem se predispusesse a trabalhar lá. Claro que tinha que ter algumas qualificações ali, mas o que eu quero dizer é que eles estão tendo dificuldades em encontrar mão de obra, uma vez que eles ganharam bastante dinheiro do governo, cheques gordos vindo do governo, o nível de poupança nos Estados Unidos aumentou, aqui também, mas nos Estados Unidos drasticamente durante a Covid, e as pessoas simplesmente não querem voltar a trabalhar para ganhar menos do que ela ganhava do governo. Então, uma complicação aí bastante séria, macroeconomicamente falando, em que eu acho complicado, aí é a minha opinião, que os Estados Unidos irão subir os juros no curto prazo, aumentar esse custo da dívida, né, para os americanos como um todo, e também o que eles vêm falando é quando vão diminuir o tapering. Tapering é o que eles compram de ativos, títulos públicos, mais hipotecas que eles vêm comprando em 120 bilhões por mês. Quando eles compram esses títulos, naturalmente tem uma demanda muito grande por eles, então o preço sobe. Quando o preço desses títulos sobe, os juros que remunera para quem compra esses títulos, cai, é inversamente proporcional. Quem tiver dúvidas sobre isso, porque é inversamente proporcional, comenta aqui ou me chama, que eu faço questão da gente discutir, apesar da gente já ter falado bastante disso, mas é um pouco complicado para quem é mais leigo no mercado, não conhece a fundo, então, por favor, me chama aqui, tá? Então, o meu ponto é que eu acredito que eles não irão ainda subir os juros no curto prazo, nem diminuir, começar o taper, ou seja, diminuir esses 120 bilhões por mês, porque eu acho que eles ainda veem problemas estruturais na economia, como um desemprego maior, como uma China com dados vindo piores do que o esperado, e eles tendo dificuldade de empregar a mão de obra nos Estados Unidos, tá? Então, mas toda essa discussão é o que vai tomar corpo nessa semana, por isso eu acho complicado a gente operar ou posicionar as carteiras em cima de dados de curto prazo. Afinal, saiu na semana passada o payroll com dados de abertura de empregos melhores do que o esperado, mas se no mês que vem pior, essa discussão já muda de lado. Então eu acho que é mais importante a gente olhar o cenário macro, posicionar uma carteira baseada em diversificação e aí sim a gente conseguir pensar num longo prazo, apesar de saber que no curto e médio prazo teremos volatilidade como um todo, mas não tenha dúvida que o mundo enfrenta problemas complicados agora. Essa liquidez abundante que os bancos centrais vão injetando dinheiro, os juros artificialmente manipulados por essas compras absurdas, montante absurdo do Banco Central japonês, europeu, americano, que vem mantendo juros artificialmente baixos, como eu expliquei agora aqui no começo do vídeo, tá? E falando um pouquinho de Brasil também, a gente tem dados de inflação que vai sair essa semana. Na quarta-feira a gente tem a ata do Copom, que vai explicar por que subiu os juros na quarta-feira passada em 1 ponto percentual de 4,25 para 5,25, apesar de estar bastante claro. E até vai ser
amplamente divulgado o dado de inflação, como eu falei essa semana, que dá base e sustentação para essa alta de 1 ponto percentual, para levar os juros do Brasil a um ponto de equilíbrio mais próximo com o número da inflação. Tá? Para a gente deixar de ter juros reais negativos. Juros reais é o juros nominal, que hoje é a Selic em 5,25, menos a inflação. Tá? Naturalmente, se os Estados Unidos mantém os juros baixos e aqui sobe, o dinheiro pode sair de lá e vir para cá para ganhar mais juros. Isso, dinheiro especulativo, mas com as reformas, com a reestruturação toda, a gente pode ter capital produtivo vindo para cá, como já tem vindo para as privatizações, para os IPOs, e isso é dinheiro que fica mais tempo aqui no Brasil. Mas a gente ainda vai ter uma discussão grande na semana, começa a discussão da reforma administrativa, que para mim, desde lá de trás, eu venho falando que é muito mais importante, é super importante diminuir a máquina pública, diminuir esse estado inchado e ineficiente que o Brasil tem, e ainda temos a discussão da PEC dos precatórios. O Brasil tem hoje, vai ter que pagar para o orçamento do ano que vem por volta de 90 bilhões em precatórios. Quem não sabe bem o que é precatório, por favor, também comente aqui, me chama que a gente discute sobre isso. E tem que pagar esses 90 bi. Vai pagar como? À vista? Vai pagar parcelado? Essa é a discussão, justamente porque parte desse dinheiro vai ser usado para o aumento do Bolsa Família, que hoje está em R$190, e a expectativa aí é que tem uma alta, não sabe, para 400 eu acho demais, não vai chegar, mas se vai para 300, 270, o que quer que seja. O importante é que definir da onde vem esse dinheiro sem romper a regra do teto de gasto para não afugentar os investidores, seja local ou internacional, tá bom? Uma ótima semana a todos, um forte abraço, Bruno Musa.